E aí, gente, beleza? Eu estou de volta, né? Depois de mais uma semana, né? O que é normal. Sabe quem também estará de volta em breve? As minhas aulas. E bom, hoje eu vou falar sobre o jogo do Tails, né? Há pessoas que não sabiam, mas o Tails tem o seu próprio jogo, os seus próprios jogos, né? Eu tava dando umas pesquisadas e tal, porque eu sabia da existência desse jogo. Mas o Tails tem uns 3 jogos. Mas o que eu vou falar é mais. É o mais, sei lá, o mais popular dos 3 que ele tem. Bom, esse jogo, chamado de Tails Adventure, surgiu numa época em que a SEGA estava experimentando umas coisas inovadoras e tal no para os jogos do Sonic, né? Bom, esse jogo surgiu em 95, né? E cara, nessa época, como ele tinha acabado de aparecer, né? Não tanto tempo atrás, né? Porque ele tinha surgido no Sonic 2 e esse jogo veio depois do Sonic 3. E, cara, nessa época, o Tails, ele virou o protagonista do seu próprio jogo. E, bom, essa era uma das várias inovações que a SEGA estava tentando trazer na época, né? Porque os anos 90, cara, a SEGA trouxe um jogo de corridas do Sonic, um jogo de luta, aliás, vários tipos de jogos, né? Se vocês derem uma boa pesquisada, vocês vão ver que a SEGA tentou lançar muita coisa. Mas aqui eu vou priorizar o jogo do Tails, beleza? Eles fizeram um jogo até com o Knuckles como protagonista, mas a diferença é que o jogo do Knuckles, ele tem um grupo. O Tails, nesse jogo, é sozinho, só ele que é jogável, tá ligado? Bom, agora esquecendo o papo, vamos falar sobre o jogo, pessoal? A história do jogo começa com o Tails dormindo em um lugar que ele chamou de Tails Island. Aí então, a ilha é invadida por um monte de pássaros fortemente armados. Esse grupo de aves aí são conhecidos como Battle Cuckoo Army. Cara, eu tô pesquisando aqui a história do jogo, aí eles separaram em duas versões. A versão americana do jogo é essa história que eu falei. O Tails estava dormindo sozinho em uma ilha que ele botou o próprio nome e essa ilha foi invadida pelos pássaros. Mas a versão japonesa do jogo constou que o Sonic e o Tails estavam em férias na Tails Island. E, bom, os pássaros invadiram lá. Os Battle Cuckoo Army. Eu não vou conseguir falar Battle Cuckoo Army toda hora. Eu vou falar, sei lá, os pássaros armados. Vocês entendam do jeito que tá. E bom, a versão japonesa é essa aí. O Sonic e o Tails estavam de férias e os pássaros armados invadiram a ilha. Atrás de esmeraldas, que é o contexto dos dois jogos. E bom, a primeira parte do jogo, ou no caso, o primeiro mundo, se chama Poloi Forest. E, cara, nesse jogo, o Tails, ele é bem diferente do que a gente conhece normalmente e tal, nos jogos mais modernos. O Tails simplesmente tá todo cheio de armamentos. O cara que vai enfrentar um monte de pássaros fortemente armados com, sei lá, robôs e tal, ele veio bem preparado, cara, cheio de máquina, cheio de equipamento. Eu vou falando e tal, quais são, né? Mas bom, vamos lá. O Tails ele vai passar pela Poloi Forest, tacando bombinha em todos os pássaros, né? O Tails estava equipado. Infelizmente, o único problema é que o Tails nesse jogo ele é bem mais lento do que o normal, né? Porque Sonic é um jogo de bastante velocidade. E bom, após o Tails cruzar toda a primeira fase, a Poloi Forest, ele chega no chefe, que são 2 pássaros montados em um robô. E bom, o Tails para derrotar esse chefe ele precisa atirar várias bombas nele. E tem a desvantagem de que é a primeira fase e o Tails não tem muita vida, né? E ainda tem o fato do Tails ser lento, né? O cenário pequeno, o chefe é muito grande, né? Muitas coisas desfavorecem o Tails nesse cenário. E bom, depois de derrotar a dupla de pássaros, destruindo o robô deles e provavelmente transformando os dois em frango assado, o Tails ele consegue um acessório que é o Remote Robot. E bom, a função desse robô é praticamente a mesma que o Tails faz. Voar e tal, né? A função mais importante do robô é encontrar passagens secretas e passar por lugares que o Tails normalmente não consegue passar, ou não conseguiria. E bom, com isso o Tails foi pro segundo mundo, que era o Volcanic Tunnel.
E essa fase, ela tem muitos morcegos e tal pra atacar o Tails. E como era um vulcão, de vez em quando saem umas bolas de fogo e tal. E também é muito preciso usar as bombas, né, que o Tails tem. Ah, eu preciso lembrar pra vocês que o jogo, ele tem um total de 26 itens, mas o limite é só poder usar uns 4. E cara, tanto as bombas que o Tails usa pra exterminar essas aves militares quanto os outros acessórios serão importantes, principalmente aquele robô remoto que a gente conseguiu no primeiro mundo. E esse segundo mundo não tem chefe, pessoal. A prioridade maior é quebrar blocos e tal para vocês conseguirem itens. Um dos itens dessa fase é uma esmeralda do caos. Não, pessoal, não tem Super Tails nesse jogo, porque o jogo só tem 6 esmeraldas do caos, né? É isso. O jogo tem 6 esmeraldas do caos. E a função das esmeraldas é aumentar a barra de vida do Tails. E bom, após o término tranquilo dessa segunda fase, nós partimos para a terceira. Bom, a gente chega na Poly Mountain 1, porque tem mais de uma fase dessa versão. E a gente já chega com uns patos tentando peitar o Tails na bomba. E ainda tem dois. O Tails sozinho conseguiu peitar os dois patos. Porque o melhor bombadeiro de Mobius é o Tails, tá ligado? Vai subestimar o moleque? O moleque é brabo, filho. E como nós estamos vendo, essas aves sem vergonha, elas veem que não estão conseguindo parar um cara só, elas ainda estão copiando os métodos do Tails. Eles começaram a atacar bomba nele porque eles estavam sendo atacados porque o Tails estava atacando bombas neles. Aí eles decidiram copiar o método do Tails para ver se paravam ele, né? Esses patos, né? Essas aves militares. E bom, após ele se livrar dos patos plagiadores, ele consegue sair da parte de cima da Poly Mountain. E com aquele robô que ele conseguiu no primeiro chefe, ele utiliza e consegue arranjar o capacete. E bom, esse item é bem importante e tal, porque vai proteger de ataques, né? Como esses patos que estão tacando bomba nele. Mano, olha esses patos aí. A função deles é, tipo, irritar o Tails? O que eles estavam tentando fazer? Porque, tipo, eles sozinhos, sem nada, eles estavam tentando partir pra cima de um cara armado. E, bom, depois de passar por muitas aves e tal, ele arranja mais um item, o Knuckles. É, pessoal, o Knuckles, o Echidna. Mas não, a gente não vai jogar com o Knuckles. A Wiki tá falando que a gente pode agora desferir socos nas aves. Resumindo, o poder do Knuckles é o poder do sopapo. Depois a gente pega outro item, que é uma luva. Essa luva serve para remover obstáculos, tipo as pedras. E bom, o chefe dessa fase... Aliás, chefe não, entre aspas, chefe, né? Porque a gente não luta contra ele. É um pássaro, né? É uma corrida. E bom, claro, isso é uma fórmula de jogo de Sonic. Precisa ter corrida, né? E bom, apesar de tudo, o Tails é bem mais lento que esse chefe. E como vocês estão vendo aí, o chefe passou do Tails umas 20 vezes. Tipo, ele é uma ave, é claro, ele é mais rápido. Isso, tipo, consta muito tal, que é bem vantajoso. E bom, mesmo assim, o Tails chegou bem depois. E sabe o que ele fez? Ele só deu a Esmeralda do Caos pro Tails. Acabou a fase. A ideia era ser uma corrida e quem ganhou o prêmio foi o Tails. E bom, a gente termina a Poly Mountain 1 e parte para a próxima fase. Beleza. Aí o Tails constrói sei lá, um submarino com partes daquele robô da primeira fase. E bom, com isso, ele parte pro fundo do mar, onde ele vai enfrentar o armamento pesado dessas aves, onde nós jogaremos a quarta fase do Tails Adventure.
E bom, após todo esse progresso do Tails, a gente chega na fase, a Cavern Island. O cenário e a OST são até iguais às da segunda fase. E bom, enquanto ele explorava, o Tails encontrou um mine, que bom, é uma mina. E ele vai ser muito importante para usar em fases aquáticas. E bom, o Tails também coleta a Napalm Bomb, que a Wiki tá constando que é uma das bombas mais fortes do jogo, né? Ela diz que essa bomba, quando arremessada e entra em contato com o chão, ela solta uma grande labareda que pode destruir monstros e um tipo especial de bloco. Ou seja, essa bomba vai ser muito útil pro Tails acabar com aquelas aves. Bom, um tempo depois o Tails chega no chefe da fase e bom, ele é um robô, né, comandado por uma ave e cara, primeiramente eu acho que ele não é tão difícil, né, que a única coisa que ele faz é tentar pegar o Tails com a mão mecânica que ele tem e tal. E bom, o Tails destrói ele sem muitas dificuldades e bom, a face, né, a parte... A cara dele, né, fica destruída e tal, aí expõe a ave. E bom, depois que o Tails destrói aquela parte, ele começa a atacar com bombas. Tipo, ele faz o cenário tremer e as bombas caem do céu e deixa a fase mais difícil. Mas bom, o Tails consegue destruir esse robô e tal e passa para a próxima fase. E bom, o Tails ganhou outro item pro seu pequeno submarino, ou bote. E esse item é muito bom, porque ele ganhou um míssil teleguiado para poder destruir os submarinos inimigos e tal. Beleza, aí então nós vemos o Tails transformando o seu submarinozinho em um verdadeiro, sei lá, navio de guerra, né? Porque ele tá equipando com armamentos como mísseis e tal, né? Eu falei, né, que o Tails pegou coisas essenciais pra armar-se bem, né? E bom, a próxima fase é a Lake Rock. E bom, essa fase ela tem inúmeras passagens e tal. E bom, uma delas leva para um chefe secreto. E esse chefe secreto é um navio cheio de aves tacando bombas, né? E bom, esse caminho é um dos vários que podem ocasionar durante a fase. E bom, depois de coletar muitos itens importantes, a gente desbloqueia uma fase extra, né? O jogo tem duas, que é a Caron Forest. E lá você vai encontrar muitos itens importantes. Bom, o primeiro item dessa fase é uma esmeralda do caos. Depois você encontra a bomba tripla, que inclusive é um power-up muito poderoso, porque ele faz o cenário inteiro tremer, né, com as explosões. E bom, depois o Tails encontra mais dois itens. O primeiro é o torpedo de próton. E esse aí é teleguiado. O outro míssil que eu falei, ele não é teleguiado não, ele só atira pra cima. E por último, ele encontra o Sonic. E bom, o item Sonic faz ele atacar como o Sonic, né? Dar spin dash e pular em cima dos patos como o Sonic faz. E inclusive esse item é bem útil. Depois você chega em Lake Crystal, ou Crystal Lake, eu não sei. Um diz Crystal Lake, o outro diz Lake Crystal, aí eu não entendi. Aí eu concluí que as duas estão se tratando da mesma fase. E bom, nessa fase aí você é recebido por várias aves e tal. Algumas tentam tacar bombas em você, outras elas só, sei lá, ficam rolando um tronco pra tentar destruir o teu submarino, né? E o trajeto é bem longozinho. E bom, depois de concluir essa fase, a gente agora vai jogar Poly Mountain 2.
E cara, nessa fase é preciso um item de visão noturna, né, que você pega durante o jogo. E bom, nessa fase aí você vai encontrar um item chamado item radar. E de acordo com o que a Wikipedia diz, esse item é muito útil para encontrar outros itens secretos que podem estar durante a fase. Depois você coleta o item Fang. É isso aí, esse item vai fazer o Tails ficar com umas pistolonas e dar uma de carioca e atirar em todo mundo. Não, tô brincando, não é isso não. A Wikipedia diz que o objeto Fang faz o Tails coletar os itens com maior facilidade. Na minha opinião, eles desperdiçaram a chance de fazer o Tails virar um pistoleiro muito brabo com esse item Fang. Bom, depois ele pega a Large Bomb, que é uma bomba mais poderosa e tal, que destrói blocos que as outras bombas não conseguem destruir. Porém, não dá pra arremessar essa bomba. Bom, depois que você consegue os itens certos, você começa a fazer uma série de coletas. E primeiro você pega a Rocket Booster, que é um item essencial pro submarino do Tails. E bom, como vocês perceberam, tá escrito Booster e não Booster. O pessoal desse jogo, por algum motivo estranho, escreveu tudo errado, né? Eles devem ter esquecido de escrever uma coisa ou outra quando foram programar e tal. Depois você vai pra Poly Mountain 2, que inclusive é uma fase extra, né? Eu pensei que era mais uma fase do jogo, mas não, é uma fase extra. E corrigindo, o jogo não tem 2 fases extras, tem 3. Bom, aí você encontra um robô, né? Enquanto você anda por essa fase, aí esse robô ele dá vários tiros e tal, mas você nem precisa enfrentar ele de frente. Se você destruir os blocos específicos certinhos, você consegue fazer o Tails atirar bombas e elas passarem por trás do robô, destruindo ele. E depois você pega um item muito importante para o submarino, que vai ser essencial para você chegar nas fases finais do jogo. Esse item se chama Extra Armor e ele é muito importante porque ele vai fazer o submarino do Tails ficar intacto a danos. Resumindo, ele fica invencível. É tipo aquele monitor de estrela dos jogos do Sonic que você fica invencível temporariamente. A diferença é que a Extra Armor é permanente, ela não acaba do nada. E vai ser muito importante. E então, com o submarino que fica praticamente invencível, você passa por todo esse armamento naval dos pássaros, tá ligado? Aí então, bom, praticamente você não consegue passar sem nenhuma defesa, porque são muitas armas e tal, atirando pra lá e pra cá. E bom, depois que você passa por tudo isso, você chega na fortaleza dos Battle Coco Arms, que é a Coco Island. E bom, nesse local aí, praticamente você vai ter que usar muito a sua cabeça pra pensar e tal. E você vai ter que usar tanto o robozinho do Tails, aquele que anda em partes que o Tails não consegue andar, quanto o próprio Tails mesmo, né? E cara, vai servir muito pra você ligar botões e tal, essa fase. E também vai servir pra procurar itens importantes que vão ser muito úteis. Com isso, o Tails dá uma explorada e tal nessa fase e ele encontra mais um item que é uma esmeralda do caos para aumentar o HP. Ele também encontra um teleportador que serve para ele sair da fase e voltar imediatamente para casa dele. Aí então você chega no chefe dessa fase, que é um pássaro cientista. Ele te joga para uma zona cheia de armadilhas como lasers e espinhos. E bom, pra você derrotar esse chefão, você precisa do robozinho do Tails. Aí o robozinho, ele vai passar por alguns lugares e tal, escalando alguns cantos, e ele vai empurrar uma pedra que vai cair em cima do cientista e vai derrotar ele, né? O Tails vai fazer o cara sofrer uma concussão. Gente, isso aqui tá ficando meio tenso. O Tails está cometendo muitos homicídios nesse jogo. E bom, como vocês viram, apareceu uma base aérea gigante e tal. E é lá que as aves elas fazem os seus ataques e tal. E como eu falei, o Tails ele equipou o seu submarino para virar até uma
uma aeronave. E ele se infiltrou no meio dessa base aérea e tal. E bom, ele é bem recebido pelas aves e tal. E bom, aqui você chegou na última fase do jogo. E cara, primeiro você vai precisar do item de teleportar, né? Como eu falei que o Tails tinha pego. Porque nessa fase você vai pegar um item que vai ser muito útil, mas o Tails ele não fica equipado com os itens que ele pega durante as fases, né? Por isso que você tem que ir pra casa do Tails, pra poder se equipar e tal. E bom, esse item é uma chave de fenda que vai servir pro Tails ficar mexendo nas máquinas dessa base aérea gigante aí, que vai ser muito útil. E bom, após você passar por tudo, você vai chegar no penúltimo chefe do jogo, que é essa ave verde aí, que inclusive a gente até já se encontrou. E bom, esse chefe não é relativamente difícil. O que ele faz? Ele fica andando pelo cenário, né? E de vez em quando ele solta umas rajadas. Mas como o Tails ele só perde um anel toda vez que é atacado, esse chefe não fica uma coisa tão difícil assim. E bom, quando você derrota ele, ele some. Aí então você sobe a arena e encontra o chefe final do jogo, né? E aparentemente dizem que esse último chefe, ele tem esse nome aqui, ó. O chefe final é o Battle Cuckoo 15º. Ah, e uma curiosidade, pelo que eu pesquisei, o mais irônico é que foi na Deciclopédia. Aliás, eu não sei nem se esse site é de confiança, mas as informações neste jogo ficaram até bem serinhas na enciclopédia, então eu vou confiar. Mas bom, o chefe anterior que você pegou antes de enfrentar o Battle Cuckoo 15º, que é o Battle Cuckoo 16º, é o filho desse aí. Então você acabou de enfrentar o filho do cara e agora vai derrotar o pai dele. E bom, esse chefe aí ele é muito difícil, né? Porque é o chefe final. E cara, o padrão do Battle Cuckoo 15º é uma coisa simples. Ele atira bombas e se você ficar perto dele, ele te pega e te arremessa pro canto da tela. E os golpes dele dão um pouco mais de dano que o normal, principalmente quando ele te pega e te arremessa. Bom, depois que você bate muito nesse cara, ele simplesmente vira uma galinha choca e começa a chocar um monte de bombas. E bom, você continua derrotando ele, e ele também aumenta o ritmo de bombas, atirando bem mais. E cara, depois que você derrota ele, o jogo termina, né? Como eu disse, o último chefe. E bom, o Tails sai da fortaleza voadora, depois a gente volta pro mapa principal, aí a fortaleza aérea simplesmente desaparece e aparecem os créditos finais do Tails Adventure. E cara, sobre o jogo, eu até que gostei, claro, eu não joguei, mas eu assistindo as gameplays me agradou muito, porque é tipo, é um misto de... Cara, vamos lá, um jogo que você tem que pensar muito, tem alguns momentos de ação, mas a prioridade maior é que você tem que planejar estratégias e tal pra poder se dar bem no jogo. E cara, talvez se der um dia eu possa encontrar algum jeito de baixar o jogo no meu celular e gravar uma pequena série e tal. E bom, sobre isso, cara, já tô deixa eu ver. Eu falei que não ia fazer isso aqui na sexta, aí peguei pra fazer lá pra sábado, 11 horas da noite. Aí fiquei até umas 2 horas editando da madrugada e só voltei a pegar pra editar hoje, que é domingo, umas meio-dia e tô terminando agora, quase 10 horas da noite. E cara, essa foi a história do jogo do Tails, né? Inclusive, ele tem mais 2 jogos. Ele tem o Tails Music Maker e o Tails Sky Patrol, mas acho que eu não vou contar a história desses 2 jogos.
E bom, eu acho que eu vou ficar por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e tal, porque isso vai ajudar a gente pra gente crescer, né? Eu tô com uma meta de alcançar 500 inscritos. E bom, é isso, gente. Valeu, falou e fui!